Boa noite a todas aí que estão presentes. Vocês desculpem aí o nosso atraso, porque a gente teve esse problema na sexta-feira, né, meninas? A Márcia, a Elô, que a gente vem acompanhando aí de outras palestras que tem feito. Tem algumas pessoas que estão entrando e estão aí tumultuando a nossa palestra. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. A palestra de hoje a gente vai falar das cores e as suas emoções, né? Eu sou a Ana. Me apresentando, sou consultora de imagem e de estilo, né? Para quem não me conhece, trabalho com coloração pessoal. Queria falar para vocês um pouquinho assim da minha trajetória. Eu comecei na área financeira, né? Como gerente de banco, passei por algumas instituições, algumas multinacionais. E depois, recentemente, há uns 2 anos, eu me encantei com a questão da consultoria de imagem, né? Eu queria falar para vocês que a consultoria de imagem é um pouco diferente da consultoria de moda. Muitas pessoas ainda confundem, ainda acham que a gente é muito ligado só à moda, sendo que a imagem ela faz de uma maneira um pouco mais ampla, a gente valoriza a personalidade, o momento de vida da cliente e o corpo da pessoa, tá? E muito com a imagem de que ela quer passar para o mundo, né? Esse momento de quarentena, nós vamos falar um pouco das cores, das suas emoções. Eu vou apresentar para vocês o que ela traz para a gente, o que a gente pode usar nesse momento que a gente está passando por esse recolhimento, né? Esse isolamento social e até uma tendência pós-isolamento. Pode passar a tela, Marcinha. Um pouquinho já da abordagem que eu já falei para vocês, né? Do que é a cor, né? Vamos falar um pouco das cores, desse efeito psicológico que ela traz para a gente, como a gente pode utilizar. Depois eu vou apresentar para vocês o efeito físico das cores, o significado de cada uma, né? E esse autoconhecimento e a autoestima. Junto com a questão da psicologia das cores, nós temos aí muito em alta a questão de falarmos sobre a coloração pessoal, né? Que é um estudo aí mais de 100 anos que as mulheres estão trazendo para elas e que é uma forte tendência até antes da quarentena e provavelmente pós-quarentena, tá? Eu falo para vocês no finalzinho sobre isso. Então, primeiramente, queria falar sobre o efeito psicológico das cores e como é que funciona. Vamos relembrar um pouquinho sobre as cores, né? Pode passar, Márcia? O slide. Próximo. Nós temos aí a informação de como as cores, do que eram as cores, né? Desde Isaac Newton, quando ele descobriu com a física o que é a cor, e depois a gente tem aí com a Goethe que as cores, não existe cor desprovida de emoção. Então, toda cor, ela quer passar alguma informação. Ela dá algum efeito psicológico com a gente, né? Então, pensando nisso, quando eu comecei a fazer a consultoria de imagem e me formei em colorimetria, uma das coisas nas quais eu me encantei foi referente à cor, né? Ou essa emoção que a cor passa. No meu grupo tinha uma psicóloga e eu me lembro que ela estava aprendendo sobre as cores para ajudar no tratamento dos seus pacientes. E ela até me disse que, depois de alguns relatos que a gente tem no grupo, que as pessoas agradeciam ela pelo fato de apresentar as cores para ela, para tirar ela do mundo preto, branco e cinza, tá? Então, a questão da cor, quando a gente relata sobre as cores, quando a gente entende que cor pra gente, ela traz uma emoção e que cor pra gente acaba sendo um fenômeno físico, né? A gente traz essa informação e passa a ver as cores um pouquinho mais diferentes. Pode passar, Má? Eu tenho essa tela e eu queria compartilhar com vocês assim, o que vocês sentem, vou até aumentar aqui para mim, quando vocês olham essa tela.
né? Eu estou vendo uma informação de uma cor, né? Ela tem uma ligação direta com a emoção. Nós temos esses estudos que comprovam a relação da cor com o humor, né? E aí, eu estou vendo aí a Márcia que está de olho. Márcia, o que você está vendo aí nessa tela? Acho que está mudo o seu microfone. Para mim, o cenário é Paris, bem chique no último. E eu acredito que aqui seja o parque lá de Nova York. Como é que chama? Aquele parque lá? Cesar Park. É, Central Park. Sim. Tá, aí você passa para mim o próximo slide. A diferença, né? O que a gente não é diferente? Acho que tá todo mundo que tá vendo aí, que o pessoal tá pode falar, né? Quem tiver no mute que tiver falar. A cor pra gente, ela dá uma representação. Tudo bem, a Márcia identificou os locais, né, Márcia? Sim. Mas a gente agora, quando a gente coloca cor, não tem pra gente uma informação? Não passa pra gente um outro efeito? O que a gente vê ali naqueles barzinhos todos coloridos? O que a gente vai fazer ali? Se eu estiver triste, eu vou para o barzinho ou eu vou para o campo? Eu vou ali para o parque? Eu vou para o parque, né? Se eu estiver triste. E ali naquele momento, nos barzinhos coloridos, eu vou passar o quê? Eu vou passar um pouco de... quando eu estiver alegre, é um momento de descontração, de alegria. Mesmo as flores que estão ali, o vaso de flor, ele me passa um sentimento, né? Ele me passa um carinho, um amor, um presente. Então, a cor, ela tem um efeito para quem usa, né? E ela tem um efeito também para quem vê as cores. Logo no slide de baixo, a gente vai ver o efeito de física que Isaac Newton descobriu, que a gente, na verdade, a gente não vê cor, a gente vê luz. Posso né? mostrar? Pode. E logo, gente, como eu até coloquei uma parte do texto para vocês entenderem de que eu não estou falando, né, sem embasamento científico, que quando a gente vê cor, na verdade a gente está vendo luz, porque a gente só vê, nós não vemos cores, a gente vê luz, né? Então nessa projeção de luz a gente tem a cor. Logo, luz é energia. Né? Então, se luz é energia, logo cor é o quê? Energia. Né? Então, todo embasamento que a gente tem falado das cores, dessa tendência da quarentena, da gente utilizar desde os primeiros 15 dias de quarentena, a gente tem conversado e foi uma tendência para que a gente usasse cores dentro de casa, para que a gente, dentro de casa, a gente colocasse algo mais colorido, algo que buscasse a gente tirar. Nós temos aí um aumento do número de depressão muito alavancado, né, pelas questões do isolamento social. Eu falava numa primeira live que eu fiz com uma psicóloga, e aí ela até me colocou algumas outras coisas diferentes, que eu já entro na questão da nossa imagem. O fato da gente acordar pela manhã e não tirar a roupa do pijama, ficar jogado no sofá, o nosso dia acaba não sendo produtivo, né? E aí eu falo um pouco mais. Quem já teve um dia improdutivo, um dia ruim, estando bem vestido, estando feliz? Né? Quando a gente olha uma pessoa de amarelo, a gente logo vê o que nela? Uma alegria, uma luz. Dificilmente uma pessoa de amarelo você vai achar que ela vai estar mal-humorada, né? Então esse é o impacto psicológico que as cores trazem. Uma outra coisa também, já falando de imagem, né? Eu me lembro que numa entrevista com uma psicóloga, ela me relatou, acho que tem até psicólogas aí nos assistindo, que o ato da gente acordar de manhã, tirar o pijama, escovar os dentes, fazer uma maquiagem do jeito, ou passar um protetor, cada um no teu jeito de ser, e trocar uma roupa, o cérebro da gente já entende isso como uma ação, né? E essa ação, quando a gente fala, eu preciso agir, ela me gera uma energia, exatamente junto com a energia que as cores podem ter pra gente, tá? Passando aí o próximo slide, que eu já estou começando a entrar no impacto que as cores trazem para a gente. Então,
Para quem vê cor, ela traz uma personalidade, ela traz um humor, ela traz um espírito. Por quê? Até para a gente mesmo, nesse momento que nós estamos mais dentro de casa, e que a gente passa muito na frente do espelho ou no vidro da casa, ou mesmo vai escovar os dentes, né? Sai na hora do almoço. E que se a gente tá ali com essa reflexão de uma cor alegre, de uma reflexão de uma cor e tá se vendo melhor, a gente também se sente melhor, tá? Então, esse é o impacto das cores que a gente está tendo na quarentena e que a gente está utilizando para quê? Para que nós ficamos, que eu estou até trabalhando com muitas clientes, para quê? Para que a gente tenha essa informação, às vezes, que a gente precisa, de fora para dentro, e aí acaba acontecendo de dentro para fora, tá? Então, para quem vê cor, ela é subjetiva, tá? Ela é emocional e às vezes ela é irracional. Por quê? Se eu falar para você, pensa numa cor vermelha. Se a gente abrir os áudios, todo mundo pensou numa cor vermelha, mas não necessariamente eu vou pensar na mesma cor que eu pensei, né? Vamos supor, eu pensei na cor do McDonald's. Se eu falar para vocês, vamos pensar numa cor verde, né? Por isso que ela é subjetiva e cada um tem. Eu pensei numa cor de um verde. Algumas pessoas vão pensar em outra cor de verde, né? Porque nós temos aí 100 tons de verde. Então, se eu não pensar, se eu não falar para vocês que eu pensei, por exemplo, no verde da Kelly da Herbalife, vocês não sabem qual o verde que eu pensei, né? Então é uma cor, quando a gente tem muitas cores, ela é uma cor subjetiva. Então o mais legal disso é que a gente use essas cores como informação. Hoje eu falei um pouquinho na rádio com a Tereza e a gente falou de como utilizar essas cores também no momento de uma entrevista de emprego. O quanto isso é importante, né? E além da questão física das cores, o nosso contato aqui com vocês hoje é mais para a questão do contato do emocional. No próximo slide, a gente vai ver cores. Esse daqui eu coloquei para vocês um pouquinho do estudo da psicologia das cores, né? No próximo slide eu vou falar um pouquinho das cores. A gente tem estudos aí a nosso favor, gente, desde 1810, tá? Que quando Goethe estudou o efeito visível moral das cores. Então, nós temos estudos de cores científicos embasados em livros. Eu uso muito aqui, pessoal, ó, eu leio muito esse livro aqui, esse livro da Eva, que é o livro que fala da questão das cores, e é um livro que tem aí desde 1920. A gente tem quase aí 100 anos de informação de cores, tá? No próximo slide, eu vou passar um pouquinho para vocês do nosso círculo cromático, que está dentro do livro, dentro da informação de cores, e que faz parte dos estudos que a gente tem na coloração pessoal, né? Nós temos acima do círculo, na parte de cima, a partir do verde, aquele verde azul, o roxo, as cores frias. Na parte de baixo, nós temos as cores quentes, tá? Cores quentes, cores frias. E aí a gente faz um estudo também com a pele da cliente, o que realça essas cores, tá? Esse é o nosso círculo cromático. Então, todas as cores aí, tanto as cores primárias quanto as secundárias, todas as cores, até as cores misturadas, né? Para quem não conhecia o círculo cromático, a gente utiliza ele para falar de cores complementares, né? Que essa setinha que vocês estão vendo, que a gente utiliza na coloração pessoal e na imagem, como cores que são contrárias, né? Na verdade, elas ficam ao contrário dos círculos. E as cores análogas, que são cores vizinhas, que vocês estão vendo ali, o laranja e o vermelho. Pode ser o vermelho e o rosa, o pink, que é da Victoria's Secret, que as meninas usam muito. Ali, uma outra cor análoga na parte de cima, a gente tem o azul e o verde, que é uma combinação muito bonita e que traz também para a pessoa, traz muita energia e traz muita confiabilidade. Mais abaixo, eu pensei que estava trocado, eu troquei os slides. Mais abaixo eu entro para vocês na psicologia de cada cor, tá? Nós começamos aí com o azul, né? E, bom, aliás, eu vou começar com vocês hoje para falar do preto, tá? Marcinho, eu até te mandei uma imagem sobre hoje o blackout que a gente está tendo do preto, né? Essa manifestação que a gente está tendo em todo o país, referente
essa questão, né, do luto que nós estamos tendo representando essa morte desse americano que teve por aquele policial. Então, o preto, ele é o luto, ele é a morte e ele é também uma sofisticação. Mas, nesse momento, nós estamos fazendo, todo mundo, eu até coloquei no meu Instagram, falando um pouco sobre essa falta de luz, né, que a gente passa, sobre protestando mesmo contra essa morte, contra essa imprudência que foi feita, né? Então, começando pelo preto, né, eu queria fazer um adendo sobre isso, sobre o que a gente está falando hoje, sobre esse Dia Mundial, né, de parada, que todo mundo está falando, postando pelo preto, e falar assim para vocês que o preto, ele é uma ausência de luz, né? Nós vemos, se a gente precisa de energia para ver cor, então o preto, ele é uma ausência de luz, né? Ao contrário das cores que a gente tem, a cor contrária do preto, a gente é o branco, que o branco é todas as cores, né? Todas as cores juntas eu tenho a cor branca, que é a cor da paz, da bondade, da pureza, da limpeza. A gente vê o branco sendo utilizado muito por igrejas, por religiões. Por quê? Porque ela é essa cor da paz, tá? Ela é a cor da simplicidade também e é também uma cor da esperança, né? Passando aqui, eu vou começar agora aí nos slides que eu separei. Começamos pela cor também azul, né? Vou começar pela cor azul, que também é uma cor de paz, que também é uma cor de sinceridade, né? De confiança, de integridade e uma cor de tranquilidade, né? Nós temos o azul como uma cor que 70% das pessoas gostam do azul, né? Estudos comprovam que 70% da população mundial preferem a cor azul. Então, quando a gente vai para um primeiro encontro, quando a gente quer passar uma mensagem positiva, eu sempre recomendo a utilização da cor azul, né? E outra coisa também, que o azul é uma cor que é usado muito, né? Quando a gente fala de consultoria de imagem, para a construção de um personagem bom, uma imagem que passa bondade. Nós temos aí a Rainha Elizabeth, né? Que ela utiliza muito o azul, 30% a 40% do guarda-roupa dela é na cor azul. Então, é uma cor assim que eu gosto muito e a gente recomenda muito também. Por quê? Porque como ela é uma cor que a gente também vê essas cores e ela passa para a gente também essa mensagem subjetiva para quem está usando e para quem vê, tá? Já o amarelo é a cor da simpatia, ela é a cor do calor, ela é a cor da energia também. Ela é uma cor de descontração e também uma cor de cuidado e uma cor de atenção, tá? Aí fazendo um spoiler do que tá vindo pra gente aí de tendência, o amarelo vai vir muito forte. Todas as coleções, pessoal, inclusive a Denise Carneiro, né, que trabalha com tendência, que é Cole Hunter, que é a minha parceira, a gente já tem essas informações de que as coleções estão vindo muito no amarelo. Por quê? Porque é a cor da alegria, né? Quando a gente vê buffet infantil, quando a gente faz festa para criança, a gente vê muito amarelo. Então, é a cor mesmo que a gente vê felicidade, tá? O vermelho, que é uma cor de amor, é uma cor de paixão e é uma cor de energia. O vermelho é uma cor também que é do amor, a gente falou muito do vermelho aí no Dia das Mães, né? E aí a gente tem ele como um amor, ele como uma paixão, mas a gente também tem o vermelho, tem que tomar cuidado na utilização do vermelho, porque o vermelho também faz uma informação ao contrário psicologicamente pra gente. Ele é uma cor também de raiva, de ódio, né? De excitação. Gente, por que nós estamos falando de cores nesse âmbito todo? Para que os lojistas que estão aqui com a gente assistindo a palestra, os empreendedores que estão aqui no grupo, por que nós estamos falando de cores? Estou falando de cores porque a gente consegue identificar a personalidade de um cliente seu que entra na loja através de uma roupa,
através da cor que ele está usando também. Então, é legal a gente saber esse impacto do cliente, se ele gosta de cor, se ele não gosta, se ele usa uma coisa mais sóbria, se ele não utiliza. Então, é uma informação que a gente leva muito para a vida, até para a gente atender uma pessoa, tanto pela internet, né? Hoje a gente tem muita gente no home office, quanto a gente está no atendimento aí, nós estamos voltando ao novo normal, mesmo de máscaras. Dificilmente a gente vai ver uma pessoa muito fechada, muito séria, com uma máscara colorida, com uma cor pink, com uma cor vermelha, com uma cor amarela. Então, automaticamente, a gente abre um sorriso se eu ver uma pessoa com uma máscara amarela ou uma máscara estampada. É diferente. Então, a gente não está tendo a visão da pessoa no sorriso dela, mas a gente tem essa informação que a gente pode estar utilizando para nós, tá? O preto eu já falei, e aí o branco também eu já falei. Então, eu vou aqui no verde, o verde que é a cor da semana. Até a Luciana do Sebrae. A Luciana tá aí? Acho que a Luciana tá aí, né? Assistindo com a gente. A Lua tá, né, Lu? Linda. Ela até me falou a semana no verde, me mandou uma foto linda de verde. E aí, por quê, gente? O verde é vida. O verde é crescimento. O verde é esperança, né? Não é clichê a gente falar que o verde é esperança. O verde é natureza, é o fresco, né? O verde é sorte. Quando a gente vai desejar alguma informação, vamos, por exemplo, nós vamos em algum momento, alguém inaugurou alguma coisa nova, ou a gente vai desejar felicidade, é muito legal a gente de verde, passar essa energia, tá? O verde é natureza, é frescor, é fertilidade. Então, é todo um crescimento. E é esse momento que nós estamos, que a gente se encontra. A gente teve um momento que nós ficamos um pouco retraídos, estamos ainda no momento de total insegurança, né? Em relação ao que se vem, mas a gente está começando aí a florescer, tá? É a cor que eu falo que é a cor da primavera no nosso estudo de coloração, né? Que a gente trabalha com as 4 estações. Então, por quê? Porque depois de um momento que a gente vem de seca, de falta de cor, vem aí outono, inverno, depois vem a primavera. Então, é muita cor da vida, do crescimento e da vitalidade, da saúde, né? Acho que a Kelly tá aí, acho que a Kelly não tá aí, né? É a cor da Herbalife, né? Porque ela mostra saúde, vitalidade, né? E dinheiro, né? Porque é o crescimento, então é uma cor muito boa. E também conhecida como a cor da burguesia, né? O verde, mais do que uma cor, é um estilo de vida, né? O verde, ele é o quê? As pessoas que utilizam muito a questão do verde, né? Que gostam muito do verde, normalmente são contrárias um pouco à tecnologia, né? A gente tem alguns estudos que essas pessoas não gostam da tecnologia. E nesse momento, o verde com o amarelo não tem nada a ver com o Brasil, né? Que a tendência está vindo um pouco de fora, mas graças a Deus também eu gostei que são cores do nosso Brasil. Ele vai vir na coleção nova que tá vindo, das tendências de coleção nova, tá? Por quê? Porque é essa cor do crescimento, né? É essa cor que nós vamos ter da natureza. E junto, fazendo um adentro disso, que como nós estamos mais dentro de casa, estamos usando mais coisa, menos embalagem, mais coisas naturais, então tem essa ligação com o verde. Porque quando a gente fala de moda, e aí na consultoria de imagem a gente estuda um pouco de moda, a gente tem que a moda imita a vida. Da mesma forma que a gente vai trabalhar com o confortável, que as pessoas, né, a nova geração milênio, acho que a Márcia até falou, eles priorizam muito a questão de sustentabilidade, o verde vem trazendo também essa informação, tá? Falei bastante do verde, porque adoro a cor, né? E é uma tendência muito forte que vem aí do verde depois da quarentena. Já o laranja é uma cor da inovação, é uma cor de criatividade, é uma cor de ideia, de jovialidade, de felicidade. Não sei se a Elo ainda está na palestra, né? Que ela tinha um compromisso, mas ela tem um pouco dessa cor
no logo dela, né, Elô? Então, assim, a inovação, a criatividade, ideias, jovialidade, a cor da felicidade, ela vem do laranja, tá? Então, é uma cor muito positiva. Tanto o laranja quanto o pink já foi utilizado muito em coisas que eram baratas, né? Então, o que eu falo para vocês é tomar cuidado um pouco com ainda o laranja e o pink, porque o pink, ele traz pra gente uma informação de cor não séria, tá? E o laranja é informação também de coisas que não estão, dependendo do que você vai utilizar para utensílio, ele tem essa conotação, tá? Mas isso é a parte negativa que a gente às vezes estuda, que tem algumas citações do laranja. Mas ele tem uma parte da criatividade, da inovação e de ideias genial na cor laranja, tá? A cor da realeza, a cor do místico é o roxo. A cor que a gente tem é a sabedoria, a espiritualidade, né? Por que o roxo? O roxo é uma cor que ela foi feita, essa cor. O pessoal tinha muita dificuldade. Por que é a cor da realeza? Lá quando a gente fala dos nobres, em 1930, 40, onde as pessoas começaram a ter as vestimentas e ter essa ligação muito grande com a questão da moda, as pessoas, eles criaram essa cor roxo para que a nobreza fizesse uma diferenciação de todo o resto do povo. Então, ela é uma cor da realeza, ela é uma cor mística, ela é uma cor do luxo, da sabedoria e principalmente da espiritualidade. A gente vê o Vaticano, né? Para quem é católico, o Papa até colocou, eu não lembro o nome daquele utiliza aqui, né? A Teresa tá aí? A Teresa não tá aí para me ajudar. Então, eles utilizam. Como chama que o padre utiliza, assim, sempre tem o verde, tem o roxo, e cada cor tem uma estola. É a estola mesmo? Isso, é estola. E cada período litúrgico, a gente fala litúrgico, né? Litúrgico, isso. São os paramentos litúrgicos, e dentro da estola, que é o que ele usa no pescoço, ele usa uma cor. O roxo é quando é a quaresma, o vermelho é quando é a festa de algum santo, o verde é muito usado, e o branco, né, que é realmente o hábito dele aí. Na maior parte dourado, dele, isso, na maior parte ele utiliza o verde, que é a neutralidade, tá? Porque quando a gente fala que o verde, ele é uma cor que ele não é nem quente, nem fria e nem tão quente, ele é neutro, não é uma cor nem negativa, nem uma cor positiva. Então, na maior parte do tempo, ele utiliza. E aí que você falou, acho que ele utiliza na quaresma, né? Acho que é perto ou uma semana antes da quaresma, ele usa o roxo, né? E alguém colocou aqui para mim o roxo, e alguém colocou para mim que no vermelho, acho que no festas, em dias festivos, né? Então, assim, a igreja, ela tem essa informação, e aí ele tem o lilás, que é o meio rosado, que inclusive, gente, a história do lilás na igreja católica é bem interessante, bem curiosa, que eles não tinham aí o rosa para utilizar, o lilás, na igreja. Então, foi criado na liturgia, porque o rosa era uma cor de homens. E as camisas dos nobres na época eram doadas e a igreja não sabia o que fazia. E eles criaram esse momento da liturgia, tá? Tá aqui no livro da Psicologia das Cores, o que foi utilizado na igreja, né? Então, as cores, elas são utilizadas por todas as religiões, né? E, inclusive, a gente tem aí todo o pronunciamento quando o Papa vem falar da pandemia, na maioria das vezes ele está usando a estola roxa, tá? Acho que no próximo slide, meninas, se alguém quiser fazer... tá lá! Ó, eu ia pular o rosa. Eu falei do rosa, hein, Marcinha? Aqui, ó. Pulei. O rosa, que é o romance, a feminilidade, a delicadeza, a ternura e a beleza. E que foi uma cor, era uma cor masculina e que se tornou uma cor feminina. E aí, falando nisso, por que o rosa, quando a gente
Não pulo rosa. Quem começou a amar? A Mariana mandou aqui para mim, não vai pular o rosa. Ela amou o rosa. E eu também amo rosa. O rosa, ele é uma cor feminina hoje, né? Mas ele começou a mudar, ele era uma cor masculina, como eu falei, os nobres utilizavam os rosas, os caminhos utilizavam o rosa. Quando a gente fala de cor feminina e cor masculina, a gente sempre pensa que o azul é o masculino e o vermelho é o feminino. E é o contrário, o vermelho, o rosa é uma derivação desse vermelho. O vermelho, ele é a cor masculina, porque é a cor da força. E o azul, ele é a cor feminina. Tá? O manto de Maria era vermelho. Toda vez que a gente pensa em Jesus Cristo, a gente vê alguma... Era vermelho, ó. O manto de Maria, né, era azul. E aí, e não era... E o manto de... E a gente, quando pensa em Jesus, ele tem o vermelho, tá? Então, e o rosa, ele entra com essa delicadeza, com essa ternura, com essa beleza. As pessoas que gostam do rosa, que me escutaram falando aí um pouquinho no Instagram, o rosa, ele até... As pessoas até 25 anos, principalmente as mulheres, ele é uma cor que ele é trocada pelo preto, tá? Por quê? Porque o preto, quando a gente tá mais nova, a gente quer mostrar sofisticação, a gente quer mostrar poder. Então, todas as pessoas mais jovens preferem o preto ao invés do rosa. E quando a gente passa dos 50 anos, a gente já, estudos comprovam, né? Depois dos 50 anos, a gente já quer trazer o rosa. Tanto o rosa quanto o laranja passa a jovialidade, traz feminilidade, delicadeza e a gente lembra da juventude como rosa. Então as mulheres buscam mais o rosa. Mas os homens não sabem nem decifrar, não sei se tem muito homem aí na sala, quantas pessoas, homens a gente tem, mas o homem não sabe nem o que é o rosa, o que é o lilás, né, meninas? A gente que sabe um pouco, o homem não gosta do rosa, literalmente não é a cor deles. Quando eu vou falar um pouquinho do cinza, entrando aí na última cor que eu coloquei aqui pra gente, que é na psicologia das cores, que é a cor da neutralidade, da segurança, da estabilidade, da seriedade, tá? O cinza, ele é uma cor neutra, ele é uma cor madura, da maturidade. Hoje nós falamos na rádio, eu falei um pouco com a Tereza sobre o cinza, de que a gente pode utilizar ele sim, as cores que a gente deve utilizar ou não, numa entrevista de emprego, no nosso primeiro impacto, porque a gente tem sim, a primeira imagem é que fica. Estudos comprovam que, alguns estudos, existem umas teorias, eu estava até discutindo isso com a Denise Carneiro, né? Que tem informações que os estudos dizem que nós somos, que até 55% quando a gente é o que a gente vê de imagem. E nesses 55%, ele está falando do cabelo, ele está falando da maquiagem, do tom da roupa, do caimento, de tudo que a gente vê primeiramente na pessoa, da unha. Então, é muito cuidado, né, quando a gente vai falar de uma entrevista de trabalho. E essa informação, tudo que a gente vê de informação, a gente tira, tem 3 segundos para fazer um raio-x psicológico da pessoa. A gente tira ali mais ou menos o que é a pessoa através da imagem. Muitas discussões de futilidade, mas não é. Nós temos depois disso, isso eu estou falando 55% do que nossos olhos vê primeiramente. 33% é da nosso jeito de falar, a nossa postura, a entonação, a altura, estou falando até mais baixo, e a velocidade da nossa voz. Então, se eu tenho aí 88% da minha imagem, do meu ser, para passar uma informação, para passar a primeira impressão. Não é à toa que existe esse ditado, né? A primeira impressão é a que fica, porque a gente tem muito desse efeito psicológico que todo o contexto é passado. Sempre ressaltando que, gente, não existe a gente fazer uma manipulação de imagem. Eu ensino dentro da consultoria de imagem e com as cores, a gente, nesse trabalho que eu estou fazendo até aqui com você de apresentar as cores, da gente aprender a utilizar. Mas nada se sustenta se a pessoa não tiver conteúdo, né? Então, a gente faz o quê? Uma abertura, a gente trabalha uma imagem para que seja aberta uma porta para você poder mostrar quem você é.
não é mostrar uma pessoa que você não é, tá? Então, as informações são utilizadas através disso. E aí, no azul, não sei se a Daili ainda está aí com a gente, o Cordon Bleu tem aqui um livro aqui da Psicologia das Cores, Daili, ela é nossa chefe de cozinha em Paris, e o Cordon Bleu, né, a escola aqui, a escola mais famosa do mundo, ele tem o azul e o branco, e foi escolhido exatamente isso pela confiança e a confiabilidade que é passada nessa escola, tá? Acho que alguma dúvida em relação às cores? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Ô, Ana, acho a gente bom deixar as perguntas para o final. Para o final? Então tá bom. Vamos passar então para o próximo slide. Que aí você abre todo mundo, né? Marcinha, ó. Gente, como as cores nos afetam? Então, assim, além da psicologia, além do que as cores elas passam, a gente tem aí a profundidade das cores, né? Que a gente fala que são as cores, ou a profundidade, a intensidade, quando a gente faz o estudo da coloração, e a profundidade, a intensidade e a temperatura da cor. Então, cores, eu quero passar uma certa acessibilidade, é o meu primeiro encontro, ou eu vou fazer um trabalho de home office, que eu vou me fazer uma live, e eu quero passar que eu sou um pouco mais acessível, ou eu sou um comerciante, eu quero atender, eu quero fazer o uniforme dos meus funcionários, ou mesmo a minha roupa do dia a dia, a gente passar uma acessibilidade e a gente usa as cores claras, tá? Suaves e cores quentes. Então, tem o círculo cromático que eu mostrei para vocês lá, tem as cores de baixo, que são as cores quentes que a gente pode utilizar. Quando a gente fala cores suaves e opacas, né, ou opacas, são essas cores suaves, as cores que são misturadinhas, que a gente não vê muito a cor, nunca é uma cor muito pura, tá? Estampas claras, é muito importante a gente utilizar, né, para acessibilidade, e o contraste baixo, tá? As estampas claras com contraste baixo, eu falo aqui, eu não coloquei imagem, mas é muito fácil de exemplificar. Quando a gente fala assim, de um azul clarinho com cinza clarinho, cores assim que são de baixo contraste. Quando eu falo ali em alto contraste, eu estou falando, por exemplo, de um branco e de um preto, que são cores contrárias, né? Que é um contraste muito alto. Ou eu estou falando de um rosé, de um rosa com preto, ou mesmo com uma estampa vermelha. Então, já são cores de contraste alto, tá? E essas cores, de uma certa maneira, ela passa um distanciamento, tá? Uma formalidade. Então, assim, acessibilidade, cores claras. Cores escuras, ela traz uma formalidade, né? Então, são cores escuras, intensas e cores frias do nosso círculo cromático, que a gente fala muito do roxo, do azul, né? O azul é uma cor muito fria, eu gosto muito da cor azul, mas ela traz a formalidade, tá? Estampas fortes e contraste alto, que é o branco e o preto. Aí aqui eu queria exemplificar quando a gente fala de um dress code, né, de uma vestimenta, quando a gente fala do ambiente corporativo como bancos, fórum, a gente entra na questão dos advogados, do pessoal da área de investimento, né? Eu acho que eu tenho uma colega de trabalho aí, a Lucimara, que trabalhou comigo no HSBC, acho que ficou 30 anos, né, Lu? Não sei se ela tá aí, eu não tô vendo, mas eu vi ela entrando. Então, assim, nós quando entramos no HSBC, que é um banco inglês, né, e quando a gente ia para São Paulo, uma das primeiras, a gente ficava uma semana e a gente tinha praticamente uma manhã inteira para eles ensinarem como a gente ia trabalhar, qual a vestimenta que a gente ia trabalhar, gente. E assim, ó, eu era muito menina, eu acho que isso tem mais de 15 anos, e eu não entendia por que eles falaram da cor, falaram pra gente do corte da roupa, né? Porque uma roupa mais estruturada na imagem da gente, ela traz essa formalidade, as cores muito branco, preto e azul marinho, não tinha nada muito berrante, né? E também, e curioso que eu questionei muito na época, mesmo no calor, a gente não mostrava os dedos, né? Então, não era para colocar sandália, era escarpante, sapato fechado.
Tenho um calo no pé até hoje por conta disso, porque na época eu estava começando, eu não tinha dinheiro, e aí eu comprei uns escarpãs que não funcionou tão bem, a gente tinha que andar uma parte do Morumbi, né? E eu tô falando eu, porque a Lucimara só trabalhou comigo, acho que na época dela ela passou até um pouco mais que eu, que eles davam mais ênfase, mas de como... e aí eu fiz o calo no pé. Mas de como é importante, né, para as empresas, eu faço também palestra corporativa atualmente, como é importante a nossa imagem, como é importante a gente perder uma manhã toda, né, perder não, ganhar, de como eu quero passar para o cliente essa confiabilidade, essa formalidade diante das coisas, né, que eu passo formalidade, eu passo confiabilidade, né, de como isso é importante. Já em ambientes mais descontraídos, a gente não tem essa questão, né? Até estou trazendo muito para as empresas essa questão das cores, de como elas alegram as pessoas quando a gente vê. Eu tenho um relato de uma amiga que ela faz coloração em São Paulo, e ela diz que uma amiga dela, que ela fez, que era advogada, ela estava com um pai, né, que estava, aí eu não me lembro agora, é aquela doença que vai... a pessoa vai perdendo os movimentos e não tem muita cura, né? E ela sempre saía do escritório dela e ia visitar o pai, né? E essa minha amiga que era consultora falou, vamos colocar um pouquinho de cor, vamos... foi trocando um pouco desse dress code dela, né? Dessa vestimenta sempre muito sóbria. E ela ia muito colorida. E é verdade, gente. O pai dela falava assim, as enfermeiras falavam que toda vez que ela ia visitar, ela trocava a blusa e colocava alguma coisa colorida para ver o pai dela sorria, né? Então, antes ela não tinha esse impacto, e hoje ela percebeu, as enfermeiras falavam para ela, olha, seu pai, ele sorri mais, ele fica o dia inteiro mais feliz. Porque essa cor, ele passava para ele ali naquele momento, tradução de felicidade, né? Ele traduzia uma felicidade de que ela também estava feliz. Então, do quanto é importante, do quanto a gente pode usar esse poder das cores a nosso favor, né? Então, vou passar o próximo slide, Márcia. E aí, esse é o efeito físico das cores, eu acho que até já resumi, né? Que a cor, ela é luz, né? Ela reflete luz e ela absorve, né? Faz com que a gente fique mais radiante, sim. E quando a gente... Aí eu tô entrando, né? No efeito físico dessas cores, né? Quando ela faz pra gente esse efeito físico, depois que eu descobri que cor é luz, eu amo cor. Eu nunca usei batom pink, nunca usei sombra rosa, nunca usei sombra azul. E aí eu gosto um pouco sempre com moderação dentro da minha personalidade, dentro do meu... a gente aí tem 7 estilos universais, né? De estilo de roupa, de estilo de personalidade. Na verdade, o que a gente fala é traduzir essa personalidade. Mas eu tenho utilizado mais cores na minha vida, né? Então, fala muito do que a gente está querendo buscar e o que elas fazem pra gente, depois que eu descobri que cor é luz, né? E como que todo mundo quer luz, e eu quero energia, né? E a melhor cor do mundo, né? Eu coloquei uma frase aqui para vocês, é as cores que ficam melhor em você. E dentro dessa cor que fica melhor na gente, quando a gente pode usar ela como energia, a gente entra na coloração pessoal, né? Que é um estudo aí que tem sido feito em 4 estações. A gente utiliza como primavera, né? Primavera, outono, verão, inverno, todas essas cores da cartela, na verdade, são 12, e a gente faz um teste de coloração pessoal. Vocês estão vendo meus tecidos aqui. Esse é um dos deles, né? Alguns dos tecidos que eu faço a coloração pessoal de aproximação desse tecido no rosto, para a gente ter um efeito, para saber qual é esse efeito que ela causa na nossa pele. Se ela vai iluminar, se ela vai deixar a gente mais radiante ou não. E aí eu descubro se a cliente ela é quente, se ela é fria, se a profundidade dela é mais opaca, se é mais suave, né? Se é mais intensa, né? Se ela fica melhor com cores mais claras ou com cores escuras, né? Então, eu tenho até feito alguns testes de contraste online, mas a gente vai ter um evento para descobrir, né? Essas clientes que fizeram o contraste, essa aproximação do tecido na nossa pele presencialmente, porque ela é feita pode até passar o outro slide, viu, Márcia? Ela é feita através
da luz do dia ou no ring light, e sem maquiagem, né? O cliente está sem maquiagem, sem rímel, sem protetor solar, e aí eu faço essa coloração, essa análise de coloração a olho mesmo, né? Olhando mesmo a cliente para ver o efeito. Aqui vocês podem ver, nós temos uma pessoa que ela é meio mestiça. Ela tá com 2 tecidos. O primeiro tecido dela é uma cor quente, tá? É uma cor mais laranja. E o segundo tecido é uma cor mais fria, né? É uma cor pink, tá? O que acontece? Eu não sei, essa foto foi feita na mesma luz, tá? Foi tirada e eu tenho aí algumas, acho que tá a Mariana, eu não sei se tem algumas outras pessoas que eu fiz presencialmente a coloração pessoal. E a gente consegue ver, né, a Vivi, a Sandra Codor, e a gente vê isso acontecer presencialmente. Então, assim, ó, a cor laranja, se vocês verificarem, olha como ela escureceu o rosto. A gente olha muito no rosto, em volta dos olhos. A cor da boca dela, ela ficou triste e sem viço, tá? E aí, aqui, quando a gente olha a outra cor, a gente vê quanto iluminou o rosto dela, quanto que a pele dela suavizou, né? Quanto que o aspecto da pele dela ficou saudável, ela perdeu aquela cara, o semblante, até o olhar dela, até o olho brilha mais. Então, disfarçou as imperfeições e automaticamente fez um botox natural. Parece até que ela fez um botox aqui no mento, né, gente? Tem uma subida. E isso, até a Sandrinha que queria saber, eu quero saber qual que é essa, né, Sandra? O que é essa cor, né? Qual é esse segredo da coloração pessoal? Então, além desse efeito que a cor traz pra gente psicologicamente, ela nos ajuda também ela deixa a gente mais bonita, né? Pode passar o próximo slide. Essa cliente é uma cliente, então, que era fria, né? Ela fica melhor com cores frias. Aí depois, durante toda a consultoria, a gente ensina também, se ela tiver um guarda-roupa com cores quentes, como ela vai utilizar, tá? A gente tá vendo, eu tô vendo aqui uma segunda foto. Vocês estão vendo essa moça de pele morena, né? Aqui eu coloquei alguns tecidos, eu não tô com esses tecidos coloridos aqui, eu tenho ele também. A gente faz o teste de profundidade da pele, né? Nessa cliente especificamente, ela tá no primeiro tecido com cores claras e no segundo tecido com cores escuras. Gente, é a mesma luz, tá? Quem fez presencial, até quem a gente fez alguns testes online, né? Pré-teste, a Luciane tá aí, a Elô tá aí. E aí, olha o efeito da cor clara na pele dela e o efeito da cor escura. Olha a diferença. Como a gente vê os lábios dela mais escurecidos, como ressalta a olheira, como ressalta todo assim o viço da pele dela, a gente perde, e como a cor mais escura ilumina a pele dela. Então eu tenho algumas clientes, eu tô indo na dermatologista, eu tô com a pele que não tá legal, eu não sei. E eu até brinco, gente, vamos primeiro fazer o teste de coloração. Será que ela não está utilizando muita cor que não fica bom nela, né? Eu mesmo eu sou uma pessoa de pele oliva, e aí a pele oliva é uma pele morena e que ela parece que é quente, mas ela é fria, né? E eu gostava muito do laranja, gente, e do dourado, né? Porque eu falei, gente, morena, vou passar dourado, né? Eu vou usar dourado. E eu me lembro no final do ano, e eu não tinha comprado nenhuma sombra, e eu encanei que eu queria pôr uma blusa laranja e uma de alcinha de seda laranja, achei linda, e falei, vou fazer uma maquiagem dourada, que aí eu vou ficar bem a cor do ano novo, né? Final de ano, E eu levei pouca coisa na mala e eu não tinha sombra, eu tinha um glitter da minha filha. E eu peguei aquele glitter, eu falei, eu vou colocar um corretivo, aí eu dou uma grudadinha assim, faço uma base e tô linda. Gente, no hotel, eu não tinha como tirar aquilo demaquilante. Me derrubou de um jeito, sabe? Eu fiquei com cara de cansada, eu fiquei com olheira, envelheceu, parecia que estava doente. Então, tudo que eu queria fazer deu efeito ao contrário. E eu não sabia.
desse efeito das cores. Então, eu fico melhor com a cor prata, né? Com cores pratas, nada muito dourado, não cor quente. Então, o dourado é cor quente. Eu não tô com os tecidos aqui, mas eu tenho tecido ali na maleta, que é o dourado e o prata. E a gente faz o teste de coloração aproximando do rosto da cliente, tá? A outra foto são tecidos um pouco mais intenso e um pouco mais suaves, né? Esse a gente não vê tanto, mas eu coloquei até do lado, a gente vê muito a olho quando a gente está vendo presencialmente, mas a cliente ela fica mais iluminada, a cor dos lábios muda, né? E ela fica melhor na cor desse tecido mais intenso. Vamos passar para o próximo slide. Vamos ver qual que vem aí das cores. Eu já falei, acho que eu já me antecipei, né? A gente vê a Linda Kim. Essa mulher é linda. Eu coloquei ela de exemplo porque eu acho ela muito bonita. E aí a gente vê que ela tá numa primeira foto com cores douradas, com um batom de cor mais quente, né? Com cabelo mais dourado, né? E numa segunda foto, a gente vê a Kim, ela com cabelo na cor, inclusive na cor natural, com uma roupa dentro do contraste dela, e eu vejo essa mulher muito mais bonita na segunda foto, né? Então, as mulheres às vezes buscam uma briga, uma luta por estar mais bonita, e a gente não acaba estragando o que já é belo, né? A Sandrinha Codor me disse uma frase que eu achei muito bonita, que ela disse que Deus não erra, né? E aí a gente, na coloração pessoal, claro que a gente ensina as mulheres que querem ficar loiras, que querem mudar esse contraste, que querem clarear o cabelo, como é que a gente faz, quais são os truques que a gente faz isso, tá? Mas a ideia da coloração pessoal, o objetivo dela já é harmonizar e ressaltar a beleza singular de cada pessoa. E a gente entrega para essa pessoa um autoconhecimento eterno, né? As clientes, elas ficam satisfeitas, elas sabem as cores, se ela vai fazer uma maquiagem, se ela vai comprar um tecido para ir numa festa, ela já sabe o que ela vai comprar. E eu sempre ressalto, não, essa cor não fica legal em mim, eu não vou mais utilizar. Sim, eu vou utilizar, eu posso pôr um acessório, eu posso trocar a cor do meu batom dentro da minha cartela e eu acabo camuflando essa cor. Nós estamos num momento de sustentabilidade, não é para trocar o guarda-roupa de ninguém, é só para aprender a utilizar as cores, né? Como eu tenho relatos de uma senhora, né, de uma vovó, não vou falar o nome dela aqui, ela sempre dá para as netas um autoconhecimento, né, ao invés de presente. Então, o que ela deu no primeiro, depois que as meninas fizeram, acho que 14 anos, ela deu uma aula de automaquiagem, depois ela deu uma aula de cozinha, ela dá uma aula ela dá de presente, né, uma aula de autocostura, de costura, e aí ela deu a coloração pessoal, né? Porque quantas cores, às vezes, quanto dinheiro a gente gasta porque a gente compra uma cor errada, porque a gente compra um batom errado, porque a gente compra uma sombra errada, eu compro uma roupa que não tá legal. E normalmente, a gente, sem saber, muitas mulheres relatam que a gente às vezes tira uma foto e a gente fica linda naquele dia. Eu adorei aquela roupa. E foi o efeito da luz da roupa que fez na gente no rosto. Tá? Passando para o próximo slide, acho que a gente já está finalizando. Eu utilizo aí, a gente vê as cores da natureza, gente, olha aqui. Eu tenho, para vocês terem uma noção, a cartela de inverno, ela é uma cartela... tchau, Tereza. Tereza falando que vai ter que sair, obrigada. A cartela de inverno, ela é uma cor de inverno brilhante, né? Ela é uma cor mais vibrante. A gente tem as cores frias, como eu falei para vocês, muita cor no azul. A cartela de primavera, a cartela da Neia, né, que é uma primavera brilhante. A gente tem aí uma cor mais vibrante, um verde mais vibrante, todos os tons do fúcsia, do rosa, né, muita cor forte. E aí a gente tem na cartela já de verão é frio, tá, gente? A cartela de verão ela tem muito azul também. Tá? Ela tem muito azul e algumas muito o rosa também é uma cor muito fria e também ela tá dentro da cartela de verão.
Quando a gente tem a cartela de outono, que eu adoro, outono, né, Marcinha? A Marcinha tá dentro de uma cartela de outono. E aí a gente tem essas cores que a gente está vendo atualmente, né? Eu tenho visto aqui de casa, às vezes no horizonte, quando o sol se põe, muito laranja, muito verde, muito laranja, muito terracota, né? Muito amarelo, essas cores mais quentes que a gente utiliza. Então, outono é uma cor quente, né? Uma estação quente, primavera uma estação quente, inverno fria e verão cores frias, tá? Eu utilizo, existe o método sazonal, né? Que são só as cores, só são as 4 estações, mas eu utilizo para fazer essa análise já o método sazonal expandido, que além das 4 estações do ano, ele foi melhorado e a gente foi dividido em 3 subestações. Então a gente utiliza para saber se a pessoa ela é clara, ela é brilhante ou se ela é suave, tá, meninas? Então, aqui são as cores da natureza que a gente utiliza. A gente descobre quais as cores da natureza a pessoa traz consigo e a gente replica essas cores, né? Isso, primeiramente, lá no relato que eu coloquei de vocês em cima no estudo, que inclusive está no meu Instagram essa explicação, na verdade foi um pintor da Bauhaus, né? Um alemão, que ele fez essa ligação, porque ele descobriu, inclusive, vamos falar aí de Van Gogh, os quadros de Van Gogh, se vocês pegaram a imagem de Van Gogh com os quadros que ele pintou, tem muita réplica do que ele é, do que ele tem na natureza dele, né? E dos quadros que ele pinta. Por quê? O Bauhaus descobriu esse pintor que, quando os alunos vinham apresentar seus quadros, e eles ficavam do lado do quadro, ele viu que os alunos ficavam mais bonitos, né? E ele falou, opa, mas por quê? Porque ele replicava a beleza dele no quadro. E a luz das cores do quadro refletiam e harmonizavam com a beleza. Então, a gente tem psicologicamente essa questão da gente replicar a nossa beleza, né? E que às vezes com a busca de a gente tem tantas ferramentas aí de coloração, de tinta, de cor, de moda, a gente acaba perdendo, né? E eu até tenho no meu Instagram uma foto de que eu fui loira, e aí tem, gente, é um horror o meu cabelo loiro, não tem nada a ver comigo, e era uma busca assim, faltava 2 dias para dar 3 meses, eu já estava no salão, né, eu queria ficar loira, é uma busca que a gente faz, que às vezes a gente valorizando nossa beleza e buscando esse conhecimento, a gente já fica mais bonita e não perde tanto dinheiro, né? Batons que a gente vê, uma amiga tá com um batom lindo, você põe na tua bolsa, gente, mas nela ficou lindo, em mim não ficou, né? Eu não sei se a Emília da Emi tá aí, mas aí eu até falei com a Emília que a Bárbara, né, o pessoal cuida lá da área de compras de marketing dela, eu fui uma vez lá e ela tava com batom, a Bárbara, maravilhoso, eu não quis nem experimentar, eu falei, eu quero esse batom. O batom me derruba, eu fico com cara de doente, eu dei acho que até para Mariana, para minha amiga, que estava um pouco mais próximo da cartela dela. Então, quanto que a gente deixa de utilizar, de gastar dinheiro em utilizar as coisas erradas, tá? O próximo slide, acho que está terminando. Então, eu só finalizei aqui, né? Acho que eu até me antecipei, que a coloração pessoal, ela é a combinação, né? A gente é um estudo da pele, do cabelo e dos olhos. Quais esse contraste, a gente estuda qual esse contraste na natureza da cliente, né? E aí a gente indica quais as cores que estão na natureza dela. Acho que para finalizar, Marcinha, vamos ver. Aí eu só coloquei para finalizar para vocês que vocês podem usar a cor a seus favores em vários setores, em várias áreas da vida. E acho que vocês estão curiosos aí um pouquinho para saber qual a cartela, né? Quais as cores que valorizam essa beleza. E eu finalizo por aqui. Acho que estou muito feliz de ter vocês aqui. Nós vamos abrir então para perguntas para eu ver, para falar com vocês aí. Sandrinha? Oi! Assisti! Tudo bem? Oi, Mara, Fabíola, tô falando com as meninas que eu tô vendo aqui. Ana, Angélica, oi! eu não estou aparecendo, mas eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, mas eu assisti inteira a sua palestra
Eu não tenho nada a perguntar por um motivo muito simples. Você mandou muito bem na palestra, você explicou tudo que você podia ter explicado e tirou qualquer dúvida. Então, eu só tenho a te parabenizar e te falar que eu não tenho perguntas, porque você já foi muito completa. Obrigada, Rosa.